Desde pequena sempre preferi comemorações discretas, cercada apenas das pessoas mais queridas, com um bolo caseiro feito pela minha mãe e os parabéns sinceros, embora desajeitados, do meu pai. Mas agora, aos 30 anos, me vejo novamente na posição de uma menina que não ousa contrariar os mais velhos. Polina, isso nem se discute, declarou Queril, passeando pela nossa cozinha com uma xícara de café na mão, o delicado porcelana batendo levemente contra o balcão. 30 anos é uma data importante. Sua mãe já reservou o salão do Continental. O Continental? Parei com um prato ainda por lavar nas mãos. Queril, esse é o restaurante mais caro da cidade. Por que tanto gasto? Eu preferiria passar o dia em casa, só com vocês. Lá vem você de novo com essa história de 25 anos, ele fez uma careta, como se sentisse uma dor de dente. Polina, você conhece sua mãe. Ela já organizou tudo, 60 convidados, jantar formal, música ao vivo. Quase deixei o prato cair. Queril, nem 10 pessoas eu conseguiria juntar. Quem ela convidou? Sócios do seu pai, amigas dela, conhecidos em comum. Ele desviou o olhar, fixando-se no celular. Escute, isso é importante para a imagem da família. Você sabe como sua mãe valoriza a reputação. Sequei as mãos no pano e sentei-me no banco da cozinha. 8 anos de casamento me ensinaram a escolher minhas batalhas. Essa, aparentemente, eu já havia perdido. Valentina Sergeyevna, minha sogra, deixou claro desde o primeiro dia que uma nora de origem humilde não era exatamente o que ela imaginava para o filho. Está bem, cedi, mas com uma condição. Meus pais chegam hoje à noite e ficarão conosco, e isso não é negociável. Queril ficou visivelmente tenso. Minha mãe sugeriu reservar um quarto de hotel para eles. Afinal, não temos um palácio. Queril raramente elevava a voz, mas dessa vez senti algo ferver dentro de mim. São meus pais. Eles ficarão aqui. Nossa casa de 3 quartos tem espaço suficiente. Ou preciso lembrar quem pagou a entrada deste apartamento? Ele se encolheu como um balão furado. Não, não estou dizendo que não. Só que minha mãe. Fale com ela. Aproximei-me e coloquei a mão em seu ombro. Você já é um homem adulto, Queril. Tem 32 anos. Está na hora de aprender a tomar suas próprias decisões. O celular vibrou em sua mão, e o nome mãe apareceu na tela. Ele estremeceu, como um aluno flagrado em falta. Preciso atender. Saiu para o corredor, mas mesmo de lá dava para ouvir sua voz subir uma oitava ao falar com ela. Sim, mamãe, claro, mamãe. Vou avisar a Polina. A estação ferroviária de Moscou fervilhava com seu movimento habitual. Eu escaneava os rostos que saíam dos vagões até avistá-los, tão familiares e tão cansados. Minha mãe com sua velha bolsa de viagem e o vestido azul claro que comprara antes do meu casamento, ainda impecável apesar dos anos. E meu pai, com a camisa xadrez desbotada e as entradas mais pronunciadas desde a última vez que nos vimos. Polina. Minha mãe abriu os braços, e eu me joguei nela como quando era criança. Mamãe e papai, como eu senti saudades. Meu pai me abraçou com um braço, enquanto na outra mão segurava uma maleta surrada com as quinas gastas. Notei como ele respirava com dificuldade, como se subir as escadas da estação tivesse sido um esforço enorme. Nikolai Stepanovich, você está tão pálido, preocupei-me, observando seu rosto. Não é nada, filha. Ele sorriu, mas o sorriso saiu forçado. O trem estava abafado, e a viagem foi longa. No vagão comum não é mais como antes. Lotado sem espaço para respirar. Por que vieram de vagão comum? Eu poderia ter comprado passagens para vocês. Ora, que ideia! Meu pai endireitou as costas com orgulho. Ainda não cheguei ao ponto de aceitar que minha filha pague minhas passagens. Nós nos viramos sozinhos, não é, Helena? Minha mãe assentiu, mas notei uma sombra de preocupação em seus olhos ao olhar para ele. Deixe-me levar a mala, papai. Estendi a mão. Tire as mãos daí e ele afastou brincando. Ainda não sou um inválido. Vamos, guia, nos leve para casa. No caminho, contei as novidades, evitando cuidadosamente os assuntos espinhosos. Meus pais ouviram, trocando entre si aqueles olhares que só quem vive junto há quase 3 décadas consegue entender. Dentro do táxi, meu pai discretamente tirou do bolso da camisa um pequeno frasco, virou-se para a janela e pingou algo debaixo da língua. Fiz de conta que não vi, mas uma sensação ruim apertou meu peito. À noite, o aroma da infância tomou conta da cozinha. Minha mãe preparava seu famoso bolo de maçã com canela, e eu a ajudava, enquanto meu pai e Queril tentavam manter uma conversa na sala. Como está Viktor Andreevich? A voz do meu pai chegava até nós. Tudo bem, os negócios vão bem. Acabamos de lançar um novo complexo residencial.
Sou responsável pela parte de acabamento, respondeu Queril com aquele entusiasmo artificial que sempre usava ao falar com meus pais. Responsável, é? Meu pai alongou a palavra, e naquele silêncio cabiam mais coisas do que em muitos discursos. O toque da campainha interrompeu a conversa. Sequei as mãos e fui atender, embora já soubesse quem era. Valentina Sergeyevna nunca avisava suas visitas, considerava desnecessário. Polina. Ela beijou o ar perto da minha face, exalando um perfume caro e a certeza de sua própria superioridade. Trouxe algumas coisas para sua festa e queria cumprimentar seus pais. Entrou na casa, os saltos batendo no assoalho. Vi minha mãe tirar rapidamente o avental, ajustar o vestido. Nos olhos de Helena Viktorovna brilhou a mesma insegurança que me acompanhava todos esses anos ao lado da família Ismailov. Bom dia, Valentina Sergeyevna. Minha mãe saiu da cozinha, enxugando as mãos. Estávamos preparando um bolo da receita antiga. Que fofo, o sorriso da sogra não chegou aos olhos. Mas Polina precisa cuidar da forma, especialmente antes de um evento tão importante. Encomendei um bolo dietético do chefe do Continental. É uma maravilha. Vi os ombros da minha mãe caírem, e uma onda de irritação me invadiu. O bolo da mamãe é uma tradição, falei com mais firmeza do que pretendia. E eu vou comê-lo todo, até a última migalha. Valentina Sergeyevna ergueu as sobrancelhas perfeitamente depiladas, mas não disse nada. Em vez disso, dirigiu-se à sala, onde Queril se levantou como se obedecesse a um comando. Nikolai Stepanovich, como foi a viagem? Ela estendeu a mão, e meu pai se levantou desajeitadamente do sofá. Espero que não tenha sido muito cansativa. Esses trens. Viktor Andreevich e eu já faz tempo que preferimos viajar de avião. Os trens têm seu charme, meu pai apertou sua mão. Na estrada, a gente conhece pessoas, ouve histórias. A vida não se resume à classe executiva. Por um instante, um silêncio incômodo pairou sobre a sala. Vi o canto da boca de Valentina Sergeyevna tremer, mas ela logo se recompôs. Claro, claro. Que encanto essa simplicidade. Ela se virou para meus pais. Queril, preciso discutir os detalhes de amanhã com você. Ela olhou para eles. Espero que tenham trazido algo mais adequado para um restaurante desse nível. Minha mãe olhou confusa para seu vestido de festa, e meu pai franziu a testa. Tem um terno, Valentina Sergeyevna. O mesmo que usei no casamento da minha filha. Que bonito, a sogra sorriu seu sorriso de porcelana. Mas talvez valha a pena pensar em algo mais moderno. Posso indicar algumas lojas. Valentina Sergeyevna, Senti minhas bochechas queimarem. Meus pais sabem muito bem como se vestir, e eu gostaria que você respeitasse as escolhas deles. Naquele momento meu pai tossiu levando a mão ao peito. Seu rosto empalideceu ainda mais. Pai, me levantei de um salto. O que aconteceu? Nada, ele balançou a cabeça, tentando sorrir. Só faltou ar por um segundo. Onde estão minhas gotas, Lena? Minha mãe se apressou até a bolsa, enquanto eu olhava para ele, sentindo a ansiedade crescer dentro de mim. Algo estava errado, algo mais sério do que ele tentava demonstrar. O celular de Valentina Sergeyevna apitou, e ao olhar para a tela, seu rosto se iluminou. Victor está voltando de Milão mais cedo. Estará no seu aniversário amanhã, Polina. Que sorte! Ela se virou para Queril. Precisamos discutir tudo. Polina, você se importa se eu tomar emprestado seu marido por meia hora? Seus pais também precisam descansar da viagem. Eles saíram antes que eu pudesse responder. Mas, mesmo do corredor, ouvimos o sussurro alto da sogra. Queriusha, precisamos garantir que eles não nos envergonhem diante dos convidados. É a mãe dela naquele vestido antiquado e o pai. Você viu as mãos dele? Mãos de trabalhador. O que nossos amigos vão pensar? A porta se fechou com um baque e ficamos só nós três. Minha mãe, em silêncio, estendeu o remédio para meu pai, e eu os observei, percebendo de repente como haviam envelhecido nos últimos anos, e como eu me afastara deles, mergulhada naquele mundo falso de aparências e bem-estar superficial. Pai, sentei-me ao lado dele no sofá. O que está acontecendo com você? Só a verdade. Nada de especial, filha, ele acariciou minha mão. É só a idade, nada mais. Mas nos olhos dele via o que ele tentava esconder, e isso me apavorava mais do que qualquer coisa. A manhã começou em correria. Queril, incomumente apressado e nervoso, se preparava para ir ao escritório, enquanto eu fazia café da manhã para meus pais, que ainda dormiam no quarto de hóspedes. Polha, hoje vou me atrasar. Ele engoliu o café em goladas rápidas, olhando para o relógio. Meu pai quer que eu revise os documentos do novo projeto. No dia antes da minha festa, não consegui esconder a irritação.
Desculpe, mas negócios são negócios. Ele deu de ombros com aquela indiferença que sempre aparecia quando o assunto era trabalho. Ah, e esqueci de fechar o e-mail no notebook. Desliga ele pra mim, pode ser? Com essas palavras, ele me deu um beijo rápido na bochecha e saiu pela porta. Suspirei, olhando para o vazio que deixou. 8 anos de casamento, e eu ainda não havia me acostumado com sua eterna pressa, com a facilidade com que colocava os interesses do pai acima de nossos planos. O notebook de Queril piscava sobre a mesinha da sala. Aproximei-me para desligá-lo, mas meu olhar foi capturado por uma planilha aberta. Relatório financeiro, maio de 2024. Não era minha intenção bisbilhotar, juro. Mas a linha pagamento mensal a Smilow, 200 mil, saltou aos meus olhos como um soco no estômago. 200 mil. Fiquei paralisada, incrédula. Queril sempre dizia que ganhava cerca de 70 mil como diretor adjunto de construção. Na empresa do meu pai não tem privilégios. Recebo igual a todo mundo. Quantas vezes eu ouvi essa frase? Com dedos trêmulos rolei a planilha para baixo. Dívida de Smilow com a empresa, 1.200.000, 1.200.000. E isso enquanto há um ano adiamos a reforma da cozinha por dificuldades financeiras temporárias. Continuei cavando, como se afundasse em um buraco sem fundo, e cada número era um golpe mais forte. Em uma pasta ao lado, encontrei o contrato do nosso apartamento. Meus olhos voaram pelo texto jurídico até o item 7.3, escrito em preto e branco. Em caso de dissolução do casamento entre KV Smilow e PN Soloviova, esta última se compromete a reembolsar a LLC Reinveste a quantia de 3 milhões de rublos. 3 milhões. De onde eu tiraria esse dinheiro? E por que Queril nunca me falou dessa cláusula? Fechei o notebook com um estalo, sentindo a sala girar ao meu redor. 8 anos. 8 anos achando que conhecia o homem com quem dividia a cama. Que estávamos construindo um futuro juntos, que nosso casamento era uma parceria, não um esquema financeiro disfarçado. Olha, por que você está tão pálida? A voz da minha mãe me trouxe de volta à realidade. Ela estava na porta, com seu velho roupão de casa e os cabelos despenteados. Tão real, tão genuína. Tudo bem, mamãe, tentei sorrir. Só um pouco cansada com os preparativos. Quer café da manhã? No café, meus pais estavam estranhamente silenciosos. Sentia que escondiam algo. E isso ecoava de forma sinistra com minha própria descoberta. Como se aquela manhã fosse o dia em que todas as máscaras deveriam cair. Pai, quebrei o silêncio. O que está acontecendo com sua saúde? E não venha dizer que está tudo bem. Eu vejo. Ele pousou o garfo e olhou para a mãe. Ela sentiu quase imperceptivelmente. O coração está dando trabalho, filha, ele finalmente disse. O cardiologista falou para reduzir as cargas, evitar estresse. Por que não me contaram antes? Senti um nó na garganta. Não queríamos te preocupar, minha mãe colocou a mão sobre a minha. Você tem sua própria vida, suas próprias preocupações. Quais preocupações? Ri com amargura. Escolher um vestido para o restaurante, planejar o cardápio da festa. Polina. A voz do pai ficou mais firme. Não se diminua. Você sempre foi inteligente. E se casou por amor, não por dinheiro como alguns pensam. Por amor. As palavras doíam como ferroada após o que eu havia descoberto naquela manhã. Pai, e como estão as coisas na fábrica? Tentei mudar de assunto. Seu rosto, de repente, parece envelhecer anos em segundos. Estão fechando a fábrica, Polha, ele disse baixinho. Depois de 30 anos, dizem que a modernização não compensa. É mais barato fechar. Não podia acreditar no que ouvia. E o que você vai fazer? Tem direito a alguma indenização, não? Vão pagar 3 salários, mas e depois? Ele evitou meu olhar, olhando pela janela. Com minha experiência, onde vou arrumar trabalho agora? Os jovens é que estão em alta com inglês, computador, essas coisas. Tem uma vaga em uma fábrica nova, mas pagam 30 mil. E ainda assim é com período de experiência. Olhei para meu pai, um homem que dedicara a vida ao trabalho, que colocará a alma em cada projeto. E não conseguia aceitar que o sistema o descartasse assim, como um objeto sem valor. E a aposentadoria? Perguntei baixinho. Faltam 3 anos, filha. Ele suspirou. Vamos nos virando. Sua mãe pelo menos tem a aposentadoria por tempo de serviço 18 mil. E temos uns 400 mil guardados para emergências. 400 mil. Suas economias de uma vida inteira equivaliam a 2 meses dos gastos pessoais de Queril. Eu posso ajudar, disse, decidida. Tenho dinheiro. Nem pense nisso. Meu pai bateu a mão na mesa com uma força que me fez estremecer. Nunca. Ouviu? Não te criamos para que na velhice tivéssemos que nos agarrar a você. Isso não é se agarrar, pai. Não, Polina.
Ele raramente me chamava pelo nome completo, só quando estava realmente sério. Nós nos viramos. Sempre nos viramos e desta vez também vamos nos virar. Sua voz carregava a mesma dignidade que eu ouvira ontem na estação, o orgulho de quem pode pouco, mas faz esse pouco com as próprias mãos, com seu próprio suor, sem jamais perder a honra. Olhei para meus pais e de repente, com uma clareza cortante, vi o abismo entre o mundo deles e o meu nos últimos 8 anos. O deles era construído sobre honestidade, trabalho e mútuo apoio. E o meu? Em que se sustentava o meu mundo? Na aparência bonita, no dinheiro do sogro, no contrato com a cláusula 7.3. O toque da campainha interrompeu meus pensamentos. Na porta estava Valentina Sergeyevna com uma caixa enorme nas mãos. Polinoca trouxe para você o vestido para a celebração de amanhã, anunciou, entrando sem esperar convite, como se a casa fosse sua. É simplesmente deslumbrante, direto de Valentino. Victor Andreevich o trouxe especialmente de Milão. Estendeu-me a caixa com um ar de quem entrega as joias da coroa. Peguei-a automaticamente, sentindo-me personagem de uma farsa absurda. Obrigada, Valentina Sergeyevna, mas já tenho um vestido, respondi, indicando o bordô que pendia no cabide. Ela franziu o nariz, como se eu tivesse mencionado um trapo de feira. Polina, isso não serve para um evento como este. É provinciano demais. Este aqui é da última coleção. Exclusivo. Nem a Verônica Sokolova tem um igual, acrescentou, como se o nome da socialite fosse um argumento irrefutável. E o marido dela, aliás, está na lista Forbes. Olhei para a caixa, depois para meus pais, imóveis na porta da cozinha. De repente tudo fez sentido. A falsidade, a encenação, o castelo de cartas que eu mesma ajudara a construir. Desculpe, mas usarei o meu vestido. Devolvi a caixa, sentindo um alívio inesperado ao dizer aquelas palavras. Gosto justamente por ser provinciano. Como eu. Valentina Sergeyevna congelou, segurando a caixa como se eu tivesse lhe devolvido um presente envenenado. Polina, você não entende, começou, com a voz doce mas cortante como uma lâmina. Amanhã estarão lá todos os nossos amigos, os parceiros de Victor Andreevich. Eu entendo tudo, interrompi calma. Só que para mim, é mais importante ser eu mesma do que impressionar os amigos de vocês. Seu rosto endureceu por um instante, revelando a máscara por trás do sorriso. Que pena que essa seja sua escolha, murmurou, apertando os lábios. Ah, e combinei uma hairstylist e uma maquiadora. Elas chegarão amanhã às 12 horas. Obrigada, mas farei meu próprio penteado e maquiagem. Desta vez, nem se deu ao trabalho de disfarçar o aborrecimento. Polina, parece que você está fazendo questão de arruinar tudo. Investimos tanto nesse evento. Nós ou vocês? Perguntei baixinho. Ela hesitou, olhando para mim como se me visse pela primeira vez. Todos nós queremos que amanhã seja perfeito, disse finalmente com um sorriso forçado. E espero que seus pais também se esforcem para estar à altura do evento. Lançou um olhar rápido para minha mãe e meu pai, ainda parados na porta da cozinha. Senti uma onda de raiva subir pela garganta, mas me contive. Não agora. Não antes da festa. Amanhã tudo correrá bem, Valentina Sergeyevna, afirmei, acompanhando-a até a porta. Não se preocupem. Quando a porta se fechou, encostei-me na parede e fechei os olhos. Na minha cabeça, um caleidoscópio de números girava sem parar. 200 mil por mês para Kirill. 3 milhões de multa por divórcio. 30 mil do novo salário do pai. 400 mil das economias deles. De repente percebi que nos últimos 8 anos, eu havia vivido em um mundo de ilusões. Uma fachada bonita esconderia uma realidade bem diferente. Mas agora o véu havia caído, e eu via tudo com uma clareza dolorosa. Poliusha, você está bem? Minha mãe aproximou-se e abraçou meus ombros. Estou, mamãe, abri os olhos e sorri. Só um pouco cansada com os preparativos. Decidi que não estragaria a festa, não armaria cenas nem confrontos. Mas, dentro de mim, uma decisão já estava tomada. Depois do aniversário, Kirill e eu teríamos uma conversa muito séria. E a vida jamais seria a mesma. O salão do Continental cintilava com os cristais das lustres e os talheres polidos até brilhar. Observava aquele esplendor como se estivesse fora de mim mesma, como se a homenageada não fosse eu, mas outra Polina, aquela que até ontem ainda acreditava em seu casamento perfeito. Meus pais mantinham-se perto, tentando não se afastar muito naquele mundo que lhes era estranho. Minha mãe vestira seu melhor vestido azul marinho, meu pai, o mesmo terno com que me entregará no altar. Ao vê-los tão simples mas impecáveis entre os trajes caríssimos dos convidados, meu coração se apertou em uma mistura de ternura e dor. Você está linda, Poliusha, sussurrou minha mãe, ajustando a gola do meu vestido bordô.
o mesmo que Valentina Sergeyevna chamara de provinciano. Obrigada, mamãe, sorri. Está tudo bem, juro. Ela assentiu, mas seus olhos saltaram para meu pai, que examinava o cardápio com a expressão de quem tenta decifrar hieróglifos. É só, demais, não é? Sugeri. Sim, ela suspirou aliviada. Demais. Um garçom aproximou-se com uma garrafa de champanhe cujo valor, eu sabia, equivalia a um salário semanal do meu pai. 180 mil, murmurou ele quando o homem se afastou. Contei o menu aproximado para 60 pessoas. Sem álcool nem serviço. Papai, não pense nisso, toquei sua mão, mas ele balançou a cabeça. Com esse dinheiro, dá para comprar um carro ou dar entrada em um apartamento. Calou-me. O que eu poderia dizer? Que tudo aquilo era apenas encenação para os parceiros do sogro, que minha opinião nunca fora consultada. Queriu circulava entre os convidados como um autômato, com aquele sorriso falso que antes eu não notava, mas que agora via com uma clareza cortante. Quase não se aproximava da nossa mesa, evitando o contato com meus pais. Valentina Sergeyevna resplandecia em seu vestido dourado, que tinha certeza custava o salário anual da minha mãe. Ria alto, segurava a taça com elegância estudada e apresentava meus pais aos convidados como se fossem peças de um museu de curiosidades. Estes são os pais da nossa Polinoca. Pessoas tão simples. Nikolai Stepanovich, engenheiro de fábrica. Imaginem, a autêntica classe operária. A cada apresentação, algo dentro de mim fervia. Mas eu continuava sorrindo, interpretando o papel da anfitriã feliz, enquanto, no fundo, uma decisão irrevogável já tomava forma. Viktor Andreevich, pai de Kirill, mantinha-se à parte. Ao contrário da esposa, não ostentava riqueza e até parecia constrangido com aquele luxo exagerado. Quando nossos olhares se cruzaram, ele acenou levemente com a cabeça, como se pedisse desculpas por aquele circo. Após a terceira troca de pratos, rolinhos de sabá com caviar, que meu pai examinava com desconfiança, começaram os brindes. Um a um, os parceiros de Viktor Andreevich levantavam-se para discursos protocolares, parabenizando a esposa exemplar de Kirill Viktorovich, a encantadora dona da casa dos Ismailov, desejando que o feliz casamento gerasse muitos herdeiros para a ilustre família. Eu assentia e sorria, sentindo-me como um manequim na vitrine de uma boutique cara. Nenhum daquelas pessoas me conhecia de verdade. Para eles eu era apenas um acessório da família Ismailov, uma aquisição bem-sucedida do filho. Finalmente levantou-se Valentina Sergeyevna. Os convidados fizeram silêncio. Afinal, ela era a esposa do anfitrião, a rainha não oficial da noite. Queridos amigos, começou, varrendo o salão com um olhar radiante. Hoje celebramos o aniversário de nossa Polina. 30 anos, uma idade maravilhosa para uma mulher. Principalmente quando essa mulher soube se colocar tão bem na vida. Uma risadinha percorreu a sala e sentiu o rosto queimar. Sabem quando Kirill trouxe para nossa casa, continuou, com aquele tom que transformava cada palavra em uma farpa disfarçada, confesso que fiquei um pouco apreensiva. Afinal, uma moça de origem tão modesta, classe operária, como se diz. Lançou um olhar de relance para meus pais, e vi minha mãe baixar os olhos, enquanto meu pai, Aréria, explicou o médico, indicando com um gesto vago a região do peito. Há um bloqueio significativo que compromete o fluxo sanguíneo para o coração. Precisaremos intervir com urgência. Minha mãe apertou meus dedos com força, como se buscasse apoio para não desabar. Mas ele vai ficar bem? Sua voz tremia, quase um sussurro. O médico hesitou por um instante, como se calculasse cada palavra antes de soltar. A situação é séria, mas controlável. Vamos realizar uma angioplastia ainda hoje, colocar um stem para desobstruir a artéria. Fez uma pausa, olhando-nos com uma franqueza que doía. O risco existe, claro. Qualquer procedimento invasivo tem suas complicações. Mas, neste momento, é a melhor opção. E as chances? Perguntei, ouvindo meu próprio coração bater nos ouvidos. De ele se recuperar completamente? Depende de muitos fatores, respondeu, cruzando os braços. Da resposta do organismo, da extensão do dano, da reabilitação. Seu tom era técnico, mas os olhos traíam uma compaixão que não cabia em manuais. O que posso dizer é que chegamos a tempo. Isso já é um bom sinal. Minha mãe soltou um suspiro trêmulo, como se segurasse o ar havia horas. Eu, porém, sentia um nó no estômago. Chegar a tempo não era o mesmo que fora de perigo. A medicina falava em probabilidades em porcentagens, enquanto eu só queria uma certeza, que meu pai voltaria para casa. Que voltaria a rir daquelas risadas roucas enquanto consertava algo na casa, que voltaria a discutir política com os vizinhos no portão, que voltaria a me chamar de Poliuca, com aquele tom entre carinhoso e brincalhão.
Podemos vê-lo antes do procedimento? Perguntei, já me levantando. O médico balançou a cabeça, quase imperceptivelmente. Agora não. Ele está sedado, sendo preparado para a cirurgia. Mas assim que terminar, e se tudo correr bem, vocês poderão entrar. Olhou para o relógio na parede. Deve levar cerca de 2 horas. 2 horas. 120 minutos de espera, de orações silenciosas, de cenários que a mente insistia em pintar. Minha mãe afundou de volta no assento, como se as pernas já não a sustentassem. Eu me sentei ao seu lado, passando um braço em torno dos seus ombros. Ela cheirava a hospital e a perfume barato, aquele mesmo que usava há anos, comprado em promoção na farmácia do bairro. Ele vai conseguir, murmurou, mais para si mesma do que para mim. Seu pai é forte. Sempre foi. Eu queria acreditar. Quisera que a força de vontade bastasse para vencer uma artéria entupida, para desfazer anos de estresse, de noites em claro preocupado com contas, com minha educação, com a dignidade que tanto prezava. Mas a vida não funcionava assim. Às vezes, até os mais fortes tropeçavam. Fechei os olhos e vi meu pai no palco do restaurante, ereto apesar da dor, defendendo-me com uma coragem que eu não soubera ter por tanto tempo. Human dignity cannot be bought. Suas palavras ecoavam, agora não como um discurso, mas como um legado. E de repente, entre o cheiro de antisséptico e o zumbido das luzes fluorescentes, entendi, não importava o que acontecesse daqui para frente. Ele já me havia dado o que nenhum título, nenhuma conta bancária ou sobrenome importante poderia oferecer. Uma enfermeira passou por nós, empurrando um carrinho de medicamentos. Sua batina branca esvoaçava como uma bandeira de rendição diante daquilo que a vida nos impunha. Minha mãe apertou minha mão com força, como se temesse que se me soltasse eu desaparecesse também. Vamos esperar juntas, disse ela, e sua voz não era mais de uma mulher frágil, mas de uma guerreira que já havia enfrentado muito antes daquele corredor. Assenti, porque era isso que fazíamos. Esperávamos, lutávamos, e acima de tudo permanecíamos. Não por obrigação, não por conveniência, mas porque o amor, o verdadeiro, o que não se mede em gramas de ouro ou metros quadrados, não conhece alternativa. Do lado de fora, pela janela suja do corredor, vi o céu começar a clarear. Uma nova manhã se anunciava, indiferente às nossas dores, mas também às nossas esperanças. E pela primeira vez em anos, senti que, independentemente do que viesse pela frente, eu estava exatamente onde deveria estar. Essa sala de espera, com os olhos inchados de choro e as mãos trêmulas de medo. Família é quem está do seu lado quando o mundo desaba, não quem ri enquanto ele cai. Ele baixou a cabeça, como se as palavras tivessem peso físico. Eu vi seus dedos se contorcerem no colo, o anel de casamento brilhando sob a luz fluorescente do hospital, o mesmo anel que um dia simbolizou promessas, e que agora parecia apenas um acessório incômodo. Eu entendo, murmurou ele, e pela primeira vez em anos, sua voz soou sincera. Não havia desculpas prontas, nem justificativas ensaiadas. Apenas um silêncio pesado, como de quem finalmente vê a extensão do estrago. Mas eu quero consertar. Dá-me uma chance. Uma chance. 2 palavras que deveriam soar como esperança, mas que na minha boca tinham gosto de cinzas. Quantas chances já havíamos dado um ao outro? Quantas vezes eu havia engolido o orgulho, fechar os olhos para as humilhações, convencer a mim mesma de que dessa vez seria diferente. O amor não é um poço sem fundo. Chega um momento em que até a paciência mais resistente se esgota. Consertar o quê que? Perguntei, e meu próprio tom me surpreendeu. Calma, quase clínica. O que foi quebrado ontem? Ou tudo que foi se despedaçando nos últimos 8 anos? Ele abriu a boca, mas nenhuma resposta veio. Porque não havia resposta. Alguns danos são como as artérias do meu pai, estreitados pelo tempo, pela negligência, pelos maus hábitos. Você pode colocar um stent, pode forçar a passagem, mas a cicatriz fica. E a memória do corpo, ou do coração, não se apaga. Eu vou esperar aqui, disse ele finalmente. Até a operação acabar. Só isso. Não vou te pressionar, não vou te incomodar. Só, deixe-me estar perto. Olhei para ele por um longo momento. O homem que eu havia amado ainda estava ali, escondido sob camadas de egoísmo e covardia. Mas o amor, assim como o ódio, é um músculo. Se você não o exercita, ele atrofia. E eu já não tinha forças para carregar o peso de nós dois. Como quiser, respondi levantando-me. O chá da minha mãe havia esfriado nas mãos. Quando voltei para a sala de espera, ela estava vazia. Minha mãe havia saído para fumar, um vício que abandonara há anos, mas que ressuscitava em momentos de crise, como um instinto de sobrevivência.
Encontrei-a do lado de fora, encostada na parede fria do hospital, a fumaça se misturando ao vapor de sua respiração acelerada. Ele vai ficar bem, disse ela, mais para si mesma do que para mim. Não era uma afirmação, era um mantra. Teu pai é forte. Sempre foi. Assenti mesmo sem ter certeza. A força dele sempre esteve em sua teimosia, em sua capacidade de se levantar depois de cada queda. Mas e quando a queda é dentro do próprio peito? Quando o inimigo não é o mundo, mas as veias que deveriam te sustentar? Apolina, chamou uma enfermeira da porta, interrompendo meus pensamentos. O médico vai dar notícias. Corremos. Ou melhor, tentamos correr, mas nossos corpos, exaustos de tensão, mal conseguiram um trote desajeitado. O cirurgião nos aguardava no final do corredor, ainda de máscara e touca, as luvas descartadas em uma lixeira próxima. Seu rosto era impassível, e isso me aterrorizou mais do que qualquer expressão de preocupação. A operação correu bem, anunciou, e o mundo parou por um segundo. O stem foi colocado com sucesso, e o fluxo sanguíneo foi restaurado. Ele está na recuperação agora. Podem vê-lo daqui a 1 hora quando acordar. Minha mãe soltou um som entre um soluço e um riso, cobrindo a boca com as mãos. Eu, por minha vez, senti as pernas fraquejarem. Não era alívio, ainda não. Era como se alguém tivesse desligado uma sirene ensurdecedora, e de repente o silêncio fosse tão alto quanto o barulho. E as complicações? Perguntei, porque precisava ouvir a verdade nua, sem eufemismos. Há risco de... Sempre há riscos, interrompeu o médico gentil mas firme. Mas no momento seus sinais vitais são estáveis. O importante agora é repouso e acompanhamento. E acrescentou, olhando diretamente para mim, menos estresse. Menos estresse. 2 palavras irônicas demais para aquele momento. Como se o estresse fosse algo que pudéssemos simplesmente desligar como uma torneira. Como se a vida fosse uma equação matemática, onde bastava subtrair as variáveis ruins para obter paz. Mas, pela primeira vez em dias, respirei fundo. Não era o fim. Ainda não. E às vezes, quando você está afundando, isso é tudo o que você precisa. Um segundo para tomar fôlego antes da próxima onda. Aquele hospital. Meu pai, que arriscou a própria vida para defender minha dignidade, e minha mãe, que não dormia há 2 dias, sentada à porta da UTI. Isso era família. Vi seu rosto mudar em questão de segundos. Primeiro suplicante, depois perdido, então magoado. Ou seja, 8 anos de casamento não significam nada para você. Sua voz ganhava aquele tom manhosamente ressentido que eu conhecia tão bem. Por causa de uma noite. Não era por uma noite. Balancei a cabeça, pensando em toda a teia de mentiras que havia descoberto. Os 200 mil mensais do pai dele. A dívida de 1,2 milhão. A cláusula no contrato da nossa casa que ele esqueceu de me contar. Ele empalideceu. Você fuçou no meu computador? Você mesmo pediu para eu desligá-lo. Encolhi os ombros. Não é minha culpa que deixou os arquivos abertos. Isso são documentos pessoais. Agora havia raiva em sua voz. E eu não tinha o direito de saber a verdade depois de 8 anos de mentiras sobre a nossa situação financeira? Ele se calou sem encontrar resposta. Queriu, levantei-me, agora não é hora para essa discussão. Meu pai está na mesa de cirurgia. Conversamos depois quando tudo se esclarecer. Claro, ele também se levantou com um ar de quem já havia ensaiado a cena. Vou esperar em casa. Não espere, e balancei a cabeça. Ficarei aqui com a minha mãe. Ele abriu a boca para protestar, mas naquele exato momento as portas do bloco cirúrgico se abriram. O cirurgião surgiu com uma expressão que me fez correr em sua direção, esquecendo Queriu no mesmo instante. Como está meu pai? Perguntei, sentindo o coração parar de medo. A operação foi bem sucedida. A voz cansada do médico era música para meus ouvidos. Colocamos um stem, o fluxo sanguíneo foi restaurado. Ele será transferido para a UTI para observação. Se tudo correr bem, amanhã já poderá ir para o quarto comum. Minhas pernas fraquejaram de alívio. Minha mãe chorou baixinho, apertando as mãos contra o peito. Quando poderemos vê-lo? Daqui a algumas horas, quando acordar da anestesia, o cirurgião tirou a máscara por um instante. A recuperação levará cerca de 2 a 3 semanas. Se seguir todas as recomendações, o prognóstico é excelente. Abracei minha mãe, e ficamos assim por muito tempo nos sustentando. Queriu já não estava mais ali. Havia ido embora sem esperar notícias da cirurgia. E aquela ausência falava mais alto do que qualquer palavra. Naquele momento, de pé no corredor do hospital, entendi de vez o que vinha amadurecendo dentro de mim nos últimos dias. Meu casamento era uma ilusão. Uma fachada bonita por trás da qual não havia amor verdadeiro, nem apoio, nem compreensão.
Por mais assustador que fosse recomeçar aos 30 anos, sabia que não havia outra saída. A operação tinha dado certo. A vida do meu pai estava fora de perigo. Agora era minha vez de lutar pela minha vida, uma vida real, sem mentiras, sem máscaras. Meu pai estava sentado na poltrona junto à janela do nosso apartamento, observando as árvores da primavera no pátio. Em 2 semanas desde a cirurgia, ele havia se recuperado visivelmente, as bochechas recuperaram a cor, e seus olhos voltaram a brilhar com a mesma intensidade que eu conhecia desde criança. Mas algo nele havia mudado. Como se a doença tivesse revelado uma essência mais profunda, que eu nunca havia notado antes, a serenidade de quem passou por uma prova e saiu vitorioso. Papai, hora do remédio, estendi-lhe os comprimidos e um copo d'água. Ele os engoliu sem pestanejar, sem o menor sinal de resistência. Antes, qualquer consulta médica era uma pequena batalha. Agora, seguia à risca todas as orientações do cardiologista. O que você acha, Paulina? Perguntou de repente. Sua mãe e eu não seremos um peso se nos mudarmos para a cidade de vocês. Na fábrica não tem mais o que fazer, e aqui é mais fácil arrumar trabalho. Ajeitei-me no braço da poltrona e o abracei pelos ombros. Vocês nunca seriam um peso, papai. Pelo contrário, ficarei feliz em tê-los por perto. Ele falou com uma calma que não trazia mais a amargura de antes, quando o assunto era o fechamento da fábrica. Era como se a doença tivesse reordenado suas prioridades. Já marquei uma entrevista na Gazeta do Bairro, contei. Prometeram 25 mil. E ainda arrumei um freela como redatora, deve render uns 15 mil a mais. Jornalista então? Houve orgulho em sua voz. Finalmente na sua área. Finalmente sorri. Está na hora de lembrar o que aprendi na faculdade. Ele hesitou, como se quisesse dizer mais alguma coisa. O queriu, murmurou. Vocês vão conversar hoje? Suspirei. Ele viria à noite. Meu pai apertou minha mão com força. Qualquer que seja sua decisão, filha, sua mãe e eu estaremos do seu lado. Aqueles poucos palavras continham mais apoio do que todas as frases vazias que já ouvi dos Ismailou. Beijei sua cabeça e fui para a cozinha, onde minha mãe preparava o almoço. Ela se virou ao me ouvir entrar e vi a preocupação em seus olhos. Paulina, você tem certeza do que vai fazer? Tenho, mamãe. 8 anos, balancei a cabeça. 8 anos de auto-engano. Agora enxergo com clareza. Ela secou as mãos no avental e me abraçou. Então faça. A vida é uma só, e não dá para gastá-la com mentiras. Queriu chegou à noite, quando meus pais já estavam no quarto. Em 2 semanas sem vê-lo, notei que ele havia emagrecido, envelhecido. Ou talvez eu simplesmente o visse pela primeira vez sem as lentes cor-de-rosa. Convidei-o para a sala, onde tantas vezes havíamos sentado juntos no sofá, discutindo trivialidades do cotidiano. Agora, entre nós, parecia haver um abismo. Ele sentou-se desajeitadamente na beirada do sofá, como se não soubesse mais como agir na própria casa. Como está seu pai? Perguntou após um silêncio constrangedor. Muito melhor. A operação foi um sucesso, respondi, sentando-me na poltrona à sua frente. Obrigada ao seu pai pela ajuda. Devolveremos o dinheiro assim que possível. Ele disse que foi um presente, não um empréstimo. Queriu fez uma careta. Ultimamente, ele tem agido de forma estranha. Fala comigo como se eu fosse um estranho. Talvez ele tenha vergonha de você e as palavras saíram antes que eu pudesse freá-las. Vi-o estremecer. Paulina, eu entendo que você está com raiva, mas... Não estou com raiva, queriu balancei a cabeça. Só não aguento mais viver nessa mentira. Ele levantou os olhos, e por um instante vi algo parecido com medo. Do que você está falando? Dos 200 mil mensais do seu pai. Da dívida de 1,2 milhão. Da cláusula no contrato do nosso apartamento. De tudo que você escondeu de mim por 8 anos. Ele ficou em silêncio, a cabeça baixa. Esperei as desculpas de sempre, mas elas não vieram. Você nem vai negar? Perguntei, surpresa com sua reação. Para quê? Deu de ombros com um cansaço resignado. Você já sabe tudo. Por que queriu? Inclinei-me para frente. Por que mentir? Eu não merecia a verdade? Ele demorou a responder. Quando finalmente levantou os olhos, pareciam os de uma criança flagrada em uma mentira perdida e envergonhada. Tinha medo de que você fosse embora se soubesse que eu não ganhava tudo sozinho, que eu não era ninguém sem o meu pai. Havia uma sinceridade tão dolorida em sua voz que por um instante senti pena. Ele me parecia pequeno, um homem que nunca havia crescido além dos medos infantis e da dependência dos pais. E agora eu estou indo embora, disse baixinho, justamente por causa das mentiras. Ironia? Sua voz soou tão comum, como se perguntasse o que eu queria no jantar. Você quer o divórcio? Sim. Ele assentiu, como se já esperasse aquela resposta.
Eu entendo. Minha mãe realmente passou dos limites. E eu também. Que como um idiota, mesmo vendo que você estava magoada. Olhei para ele, surpresa. Aquela admissão de culpa eu definitivamente não esperava. Não era só por causa da sua mãe que eu respondi, sentindo as palavras saírem com uma clareza que me surpreendeu. É por nós. Porque entre a gente nunca houve verdadeira intimidade, verdadeira confiança. Talvez você tenha razão. Ele soltou um riso amargo, quase imperceptível. Sabe, meu pai me disse a mesma coisa. Você nunca respeitou de verdade, filho. Como construir uma família sem respeito? De repente entendi que não sentia raiva nem ressentimento. Só um cansaço profundo e uma estranha pena. Como se tivéssemos sido prisioneiros da mesma ilusão. Só que eu finalmente havia encontrado a saída, enquanto ele ainda vagava pelo labirinto. Não vou atrapalhar o divórcio, disse ele, quebrando o silêncio. E o apartamento? Fica com você. Assino a renúncia agora mesmo. E a cláusula do contrato? Lembrei dos 3 milhões de multa por quebra de acordo. Falarei com meu pai. Ele vai anular. Assenti, sentindo um alívio estranho. Tudo estava mais simples do que imaginei. Nosso casamento era como um castelo de cartas. Bastou um sopro de verdade para desmoronar. Obrigada, foi tudo que consegui dizer. Queriu levantou-se, andou pela sala e parou diante da estante, onde estava nossa foto de casamento. Sabe, murmurou, sem se virar, eu realmente te amei. Do meu jeito, só não soube mostrar. Eu também achei que amava você, confessei. Mas agora vejo que amava a imagem que criei, o marido perfeito, a vida perfeito. Ele assentiu como se entendesse. Quando apresentamos os papéis, pensei nos trâmites, com acordo mútuo, dá para fazer pelos ACs em um mês. Só 650 rublos de taxa. Tudo bem, concordou. Passo amanhã para assinar. Acompanhei-o até a porta. Ficamos no corredor, dois estranhos que um dia juraram amor eterno. Adeus, Polina. Estendeu a mão, desajeitado. Adeus, Queriu. Apertei-a, sentindo uma leveza inesperada. Espero que encontre felicidade. Quando ele saiu, encostei-me na porta fechada e respirei fundo. Não havia lágrimas nem desespero, só uma liberdade surpreendente, como se tirassem de minhas costas um fardo que eu carregava há anos sem perceber. A porta do quarto dos meus pais entreabriu-se. Minha mãe espiou, olhando-me com curiosidade. Tá tudo bem? Perguntou baixinho. Sim, sorri. Tá tudo muito bem. Vamos nos divorciar. 3 dias depois, Queriu e eu assinamos os papéis. Ele estava sério, quase mudo, enquanto preenchíamos os campos. Na coluna Motivo do divórcio escrevemos o padrão, diferenças irreconciliáveis. Mas a verdade era mais profunda, nunca fomos uma família de verdade. No mesmo dia, recebi uma proposta da Gazeta Municipal, 25 mil rublos. Não era fortuna, mas um começo. Com freelances de redação, poderia somar mais 15 mil por mês. Meus pais alugaram um apartamento de um quarto perto do meu, simples, mas com vista para o parque. Meu pai já havia postado anúncios de emprego, e minha mãe se candidatou a uma vaga em uma escola local. Professores de ensino fundamental sempre faziam falta. À noite, tomávamos chá na minha cozinha, não mais nossa, com uma torta de maçã da minha mãe. Vamos dar conta, disse meu pai, com uma certeza que não deixava espaço para dúvidas. Já passamos por piores. Claro que vamos, concordou minha mãe, pousando a mão na dele. O importante é estarmos juntos. Olhei para eles, duas pessoas simples reiniciando a vida quase do zero, e senti um nó de ternura na garganta. Aqui estava a verdadeira riqueza, amor, apoio, a certeza de que podíamos contar uns com os outros. Lá fora, as luzes dos prédios acendiam uma a uma, como fragmentos de vidas alheias. Minha história também recomeçava sem luxo, sem mentiras, mas com honestidade. Do zero. Sabe, falei de repente, me sinto livre. Pela primeira vez em 8 anos. Meu pai sorriu e ergueu a xícara como em um brinde. A vida sem máscaras. Ao novo começo. Minha mãe e eu repetimos o gesto. Naquele momento sabia, tudo ficaria bem. Não seria fácil nem rápido, mas seria, porque o caminho que escolhi era meu, não imposto, não comprado, mas escolhido pelo coração. O tempo voa quando cada dia tem sentido. 6 meses passaram como um piscar de olhos, intensos, difíceis, mas reais. Na redação do Gazeta Municipal, organizava as cartas dos leitores quando me peguei pensando. Pela primeira vez em anos, me sentia no lugar certo. A luz da manhã inundava minha mesa modesta, cheia de rascunhos e recortes de jornal. Nossa sala era pequena, em um prédio antigo de 2 andares, mas era ali, entre cadeiras gastas e computadores lentos, que eu havia encontrado o que sempre busquei, a chance de falar a verdade.
Parabéns, disse Petróleo Zakharovich, nosso editor, espiando pela porta. Homem corpulento de cabelos grisalhos sempre despenteados, ele seguiu. Seu artigo sobre a clínica distrital ganhou o prêmio Ressonância Social. Pesquei, confusa. Que prêmio? O municipal. Sorriu. 25.000 rublos e um diploma. Não é muito, mas para nós é um marco. Os colegas aplaudiram. Senti o rosto queimar. Aquele texto era especial. Falava da mesma clínica que salvara meu pai, da falta de equipamentos, dos médicos que faziam milagres apesar dos salários de fome. A cerimônia é sexta na prefeitura, continuou Petróleo. Leve sua família. Família. A palavra soava diferente agora. Não o marido e seus pais, mas meus pais que naquele semestre haviam se tornado ainda mais próximos. Meu pai se recuperara da cirurgia e conseguirá um emprego como consultor em uma pequena fábrica. Ganhava menos, mas sem o estresse de antes. Minha mãe adorava dar aulas para crianças, e pela primeira vez em anos parecia feliz. O diretor a elogiava, os alunos a adoravam. No intervalo do almoço, liguei para ela. Mãe, adivinha? Meu artigo ganhou um prêmio. Minha filha é talentosa, respondeu radiante. Eu já dizia para todas as vizinhas. A conversa com ela, como sempre, me aqueceu. Depois daqueles 6 meses de independência sem a sombra dos Ismailo, sem precisar atender a expectativas alheias, eu finalmente entendia o que era ser eu mesma. No café da esquina onde almoçava, pedi borster e compota. Tirando o caderno para esboçar uma nova reportagem, congelei. A mesa junto à janela estava Kirill. Mas diferente. Sem terno caro, apenas uma camisa simples e jeans. Escrevia algo com concentração, alheio a tudo. Poderia ter virado e saído. Mas algo me fez aproximar. Oi, falei. Ele levantou os olhos. Polina, seus olhos se arregalaram, surpresos. Que encontro inesperado. Posso? Apontei para a cadeira em frente. Claro, ele respondeu, afastando rapidamente as folhas de papel. Acabei de voltar de uma viagem a trabalho. Fiquei 3 meses em Tilmen, explicou, enquanto eu me sentava diante do homem que um dia fora meu marido. Mas não reconhecia mais aquele rosto. A expressão de mimado que sempre carregara havia desaparecido. Os traços estavam mais definidos, o olhar mais firme. Você mudou, disse finalmente. Mudei, confirmou com um sorriso sem vestígios da antiga arrogância. Tudo mudou, Polina. Depois do nosso divórcio. Foi como um balde de água fria. De repente percebi que havia vivido 32 anos como um boneco, um filho de mamãe que não sabia tomar suas próprias decisões. Falava com sinceridade, sem afetação. E pela primeira vez eu via o verdadeiro Kirill sem máscaras, sem fingimento. Consegui emprego em outra empresa, continuou. Não é mais na construção. Trabalhamos com fornecimento de equipamentos para hospitais. O salário é de 60.000. Não são os números a que estava acostumado, mas fez uma pausa com um brilho de orgulho genuíno nos olhos, são meus 60.000. Eu os ganhei. Não pude evitar um sorriso. Parabéns, Kirill. De verdade. E você? Perguntou, olhando para meu caderno. Ainda escreve? Sim, trabalho no jornal. E ganhei um prêmio por uma reportagem, confessei, sem conseguir conter o entusiasmo. Isso é ótimo. Sua alegria era sincera. Sempre soube que você era talentosa. Conversamos por quase 1 hora. Um diálogo estranho, franco, entre 2 pessoas que casadas haviam sido estranhas uma à outra, mas que depois da separação começaram a se entender. Sabe, eu queria ligar para você, mas não tive coragem, disse Kirill, quando já nos levantávamos para pagar a conta. Queria pedir desculpas. De verdade, não como naquele dia no hospital. Suspirou. Fui um marido horrível, Polina. E em grande parte a culpa é da minha mãe. Mas eu permiti. E com ela das suas famílias. Tenho vergonha disso. Olhei para ele e vi que falava a verdade. Algo dentro de mim se soltou. Os últimos fragmentos de ressentimento que ainda restavam. Aceito suas desculpas, Kirill, respondi simplesmente. E fico feliz que você tenha encontrado seu caminho. Trocamos números e combinamos de nos encontrar outra vez, não como ex-cônjuges, mas como 2 pessoas com algo a dizer uma à outra. Naquela mesma noite, a campainha tocou. Abri a porta e congelei, surpresa. Vitor Andreevich estava ali com uma garrafa de conhaque nas mãos. Polina Nikolaevna cumprimentou com uma leve inclinação de cabeça. Não estou atrapalhando? Não, claro que não. Entre, por favor. Afastei-me para deixá-lo passar. Meu pai vai ficar feliz em vê-lo. E era verdade. Nos últimos 6 meses, Vitor Andreevich havia visitado meu pai algumas vezes. Os dois, apesar das diferenças, haviam encontrado uma sintonia inesperada, 2 homens maduros que valorizavam a palavra e o gesto.
Nikolai Stepanovich. Meu pai saiu do quarto, estendendo a mão com entusiasmo. Não poderia deixar de passar, respondeu Vitor Andreevich, apertando-a com firmeza. Soube da notícia. Sua filha ganhou um prêmio. Isso merece uma celebração. Sentaram-se na cozinha, e eu observei, sorrindo, como aqueles dois homens tão distintos discutiam política, esporte e trabalho com interesse genuíno. Minha mãe se apressava com os petiscos, enquanto eu arrumava a mesa, sentindo uma estranha tranquilidade. E como está Valentina Sergeevna? Perguntou minha mãe quando os homens fizeram uma pausa. O rosto de Vitor Andreevich escureceu. Sabe, Helena Viktorovna, não queria falar disso, mas, depois daquele incidente no restaurante, praticamente não nos falamos. Ela ultrapassou todos os limites. Falei isso claramente e ela se ofendeu. Vivemos na mesma casa, mas como estranhos. Lamento, disse minha mãe com sinceridade. Eu não, respondeu ele com uma firmeza inesperada. Passei a vida toda alimentando os caprichos dela, fechando os olhos para a arrogância. Achava que era assim que deveria ser, afinal, era minha esposa. Fez uma pausa. Até ver vocês dois, você e Nikolai Stepanovich, o respeito mútuo, o apoio. Foi então que entendi que havia vivido errado. Meu pai lhe estendeu um copo em silêncio. Bateram os conhaques sem brinde, mas com um entendimento que dispensava palavras. Mais tarde, quando Vitor Andreevich já se preparava para ir embora, soltou. Kirill mudou. Seu tom era de surpresa satisfeita. Tornou-se um homem de verdade. Foi para a viagem de trabalho, recusou minha ajuda, arrumou emprego sozinho. Pela primeira vez em anos, sinto orgulho dele. Nós nos vimos hoje, comentei. E realmente mudou, confirmei. Uma pena que tenha sido preciso um divórcio para isso, suspirou Vitor Andreevich. Mas às vezes é necessário perder algo valioso para entender seu verdadeiro valor. Meu 31º aniversário não se pareceu em nada com o anterior. Nenhum restaurante caro, nenhum menu de 180 mil, nenhuma lista de 60 convidados que não se importavam comigo. Celebramos em casa, meus pais, alguns colegas da redação, 2 amigas de escola com quem havia reconectado, e para surpresa de muitos, Kirill. Ele chegou com um buquê de flores silvestres e um livro que eu sempre desejara. Minha mãe serviu sua torta de maçã assinatura, a mesma que um ano antes, Valentina Sergeevna havia considerado simples demais. Meu pai, já totalmente recuperado da cirurgia, desempenhava com prazer o papel de anfitrião atencioso, enchendo as taças de vinho. Apolina, levantou o copo meu editor, a jornalista talentosa e a pessoa admirável. A sua futura obra, acrescentou uma amiga, referindo-se ao meu novo projeto, uma coletânea de crônicas sobre valores familiares que eu começara a escrever. Kirill foi o último a erguer sua taça. Ao orgulho, disse simplesmente. A capacidade de permanecer fiel a si mesma não importa as circunstâncias. Nossos olhares se encontraram, e vi algo em seus olhos que nunca havia notado antes. Não era a condescendência de um marido rico para com a esposa de origem humilde, mas um respeito genuíno, de igual para igual. Meu pai me pescou do outro lado da mesa. Ele também havia percebido a mudança. Quando os convidados foram embora, ficamos só nós 3 na cozinha, terminando o chá e os restos da torta. Sabe, Poliusha, disse meu pai de repente naquele dia no restaurante quando fiz aquele discurso. Não imaginava que tudo terminaria assim. Mas você não podia ficar calado enquanto me humilhavam, respondi. E fez bem, completou minha mãe, colocando a mão sobre a dele. Se não fosse por suas palavras, quem sabe quanto tempo Polina ainda viveria naquela gaiola dourada. A dignidade humana não depende do saldo bancário, repeti as palavras que meu pai dissera em seu discurso. A verdadeira riqueza é o amor dos que estão perto e o respeito por si mesmo. Exatamente, filha, concordou ele. E pelo jeito até o Kirill entendeu isso. Entendeu, sorri. Às vezes, é preciso perder tudo para se encontrar. Um ano antes eu tinha um vestido caro, um jantar luxuoso e 60 convidados que não se importavam comigo. Hoje, uma celebração modesta, mas cheia de sinceridade, de sentimentos verdadeiros. Olhei ao redor da nossa pequena cozinha aconchegante, quente, cheia do aroma da torta da minha mãe e das vozes baixas das pessoas que mais amava, e soube que nunca havia sido tão feliz. A justiça não veio com estrondo nem com exibicionismo. Veio silenciosa, natural, como o amanhecer depois de uma longa noite. Cada um recebeu o que merecia. Valentina Sergeevna, a solidão. Kirill, a chance de uma vida autêntica. Vitor Andreevich, a paz e o respeito. E eu ganhei a liberdade de ser quem sou. E isso era o maior prêmio. Quando os últimos convidados se foram, saí para a varanda. A cidade noturna respirava frescor. As estrelas se espalhavam pelo céu como joias esparramadas sobre um veludo negro.
Pensei no ano que havia passado, nas descobertas dolorosas, na humilhação no restaurante, no medo pela vida do meu pai, no divórcio. Pensei também na nova carreira, nos novos amigos, nas novas possibilidades que surgiram como brotos depois de um incêndio. Há um ano, eu estava em um restaurante luxuoso, vestindo um vestido caro, cercada por pessoas que me eram estranhas. Agora estava em um apartamento simples com um vestido comum, mas rodeada por aqueles que realmente me valorizam e amam. O mundo que eu conhecia desabou, mas eu resisti. Mais do que isso, construí um novo mundo sem mentiras, sem máscaras. Da cozinha vinham as vozes dos meus pais, baixas e tranquilas. Lavavam a louça, conversando sobre algo em tom suave, rindo de vez em quando. 30 anos juntos, e ainda assim encontravam motivos para trocar palavras e sorrir. Ali estava a verdadeira riqueza, aquela que nenhum dinheiro dos My Love poderia comprar. Lembrei-me de Kirill e de como ele havia mudado diante dos meus olhos nos últimos 6 meses. Do filho mimado de mamãe, transformará-se em um homem independente. Agora em seus olhos havia algo que eu nunca tinha visto antes, dignidade. Aquela mesma de que meu pai falará em seu discurso. Talvez não tenhamos conseguido construir uma família juntos, mas ao que parece, ambos tiramos lições importantes daqueles 8 anos. Sobre a escrivaninha no quarto, estava uma pasta com os rascunhos do meu futuro livro. Dignidade, assim decidi chamá-lo. Uma coletânea de ensaios sobre pessoas que preservaram sua essência nas circunstâncias mais difíceis. O primeiro capítulo seria sobre meu pai, o engenheiro com 3 décadas de profissão, que preferiu perder o emprego a trair seus princípios. O segundo sobre minha mãe, a professora que educou gerações de crianças com base em honestidade e bondade. Eu queria que suas histórias fossem ouvidas, que as pessoas soubessem que existem valores que não se vendem nem se compram. O telefone vibrou no bolso. Uma mensagem da editora. Polina, seu artigo sobre o fechamento da fábrica causou furor. Queremos fazer uma série de reportagens sobre a indústria da região. Você topa? Sorri e respondi. Claro, já tenho ideias e contatos. Era bom quando seu trabalho era valorizado pelo que era, não por quem você era casada. Ao voltar para o apartamento, entrei no quarto onde um dia havia dividido a cama com Kirill. Agora, ali estava apenas a minha, simples, mas confortável, comprada com meu primeiro salário no jornal. Sobre a mesa de cabeceira, fotografias dos meus pais, eu com o diploma da universidade, alguns livros que relia antes de dormir. Nenhum luxo, mas cada objeto era meu, conquistado com meu próprio esforço ou dado com amor sincero. Meus pais já haviam ido para o apartamento que alugaram, embora eu tivesse insistido para que ficassem. Meu pai parecia rejuvenescido, como se tivesse tirado dos ombros não apenas anos, mas também o peso das expectativas não realizadas. Seu novo trabalho pagava menos, mas lhe trazia mais satisfação. Ele se sentia útil, um profissional valorizado, não um recurso obsoleto como no antigo emprego. Ao fechar os olhos, não pensei no passado, mas no futuro. No livro que certamente terminaria, nos artigos que, quem sabe, mudariam a vida de alguém para melhor. Na amizade com Kirill, que só se tornou possível depois do divórcio. Nos meus pais que finalmente moravam perto de mim. E sabe de uma coisa? Eu era feliz. De um jeito novo, diferente, mas feliz porque havia entendido o essencial. A felicidade não estava em um marido rico, nem em restaurantes caros, nem em apartamentos luxuosos. Estava na capacidade de permanecer sendo você mesma, na coragem de defender sua dignidade, na força de recomeçar mesmo quando o mundo parece estar contra você. O anel de noivado da minha mãe, simples, sem pedras preciosas, agora repousava em uma caixinha sobre minha escrivaninha. Ela modera com estas palavras: use, filha. Ele me trouxe 30 anos de felicidade ao lado de um homem de verdade. Não tinha pressa de colocá-lo. A vida toda estava pela frente. E quem sabia se eu encontraria alguém à altura daquele símbolo de amor autêntico? Mas agora eu sabia exatamente que tipo de homem queria ao meu lado, aquele que valoriza não a aparência, mas a essência. Como meu pai. Como talvez, o Kirill amadurecido estivesse começando a valorizar. Com esse pensamento adormeci tranquila, sem ansiedades, sem medos. Uma nova vida havia começado um ano antes, com um golpe doloroso no orgulho e o desmoronamento das ilusões. Mas daqueles escombros eu construí algo muito mais sólido e verdadeiro, uma vida fundada na dignidade. E estava pronta para vivê-la plenamente, com intensidade, com honestidade, sem mentiras, sem fingimentos, porque agora eu sabia que a dignidade humana não tem preço, mas pode ser perdida quando nos vendemos pela ilusão de bem-estar. E esse erro jamais o cometeria novamente.